Oi meninas, como é que vocês estão? Espero que bem, espero que vocês estejam bem. Se vocês estiverem gostando, compartilha. E deixa eu pedir uma coisa, comenta aqui embaixo se vocês já viveram algo parecido com o que eu vou falar agora. Porque às vezes vocês não viveram dentro do relacionamento, mas vocês viveram isso com amigo, com amizade, em família, enfim. Alguém que migra os seus sonhos. O que que acontece? Como eu já falei nos vídeos anteriores, a coisa não acontece do dia pra noite, não muda de repente. Ele não chega um dia e começa a ser ruim, rude, não é assim. A perversidade já tá lá dentro da pessoa e ele vai começando a disseminar essa perversidade no relacionamento. Como isso? Eu sempre fui uma pessoa que muito falante, muito alegre, tinha reconhecimento na igreja onde eu estava, tanto pela liderança quanto pelos pastores. Era uma pessoa ativa, que sempre busquei do Senhor, que tinha uma autoridade, né, naquele lugar. E qual era o grande problema? Ele não tinha. Ele já estava lá antes de mim, todo mundo já conhecia o histórico, que era muito ruim, por sinal, mas eu limpei essa imagem. Ai, Deus! E aí, eu fui dando espaço pra pessoa, né? Trazendo ela pra perto, né? Pra subir no mesmo patamar que eu. E tudo bem, porque, né, quando a gente tem um relacionamento, a gente quer que a pessoa esteja no mesmo patamar que você. E isso, vocês podem contextualizar aí, se, né, com quem conhece, com quem viveu, que sabe que o que eu tô falando aqui é verdade. E aí, eu fui crescendo, só que o narcisista, o ego dele é maior. Então, você não, a quem tá do lado não pode ter, não pode ser, né, alguém superior. Não que eu quisesse ser, porque eu nunca fui, não é sobre isso. Mas eu já tinha autoridade, eu já pregava, eu já estava lá, as pessoas me respeitavam, eu tinha índole, eu tinha caráter. Neste lugar, as pessoas já conheciam o meu caráter, já conheciam a minha índole. Então, ali eu já tinha uma história escrita. E isso começou a incomodar. E como que a gente vai percebendo? Ele vai questionando as pessoas que está perto. Ele começa a insinuar que as pessoas não gostam de você, que as pessoas não te respeitam, que é para te afastar de todo mundo que é o seu amigo. Porque o narcisista, ele não suporta que você tenha amizade, assim como ele não suportava. Então, não gosto de visita, não quero ninguém na minha casa, não gosto. Então, assim, não gosto de gente, né? Então, assim, e aí com isso vai. Aí essa pessoa não é legal, essa pessoa não tá sendo legal, essa pessoa não é verdadeira. Então, tipo assim, ninguém é verdadeiro. E quando você está envolvido com um narcisista, você aceita tudo que ele fala. Eu aceitava, gente. Eu era um capacho. Vocês estão entendendo que eu era um burrinho de assim, ó, uma vaquinha de presépio, que dizia assim pra tudo. Tudo que ele dissesse eu ia concordar, óbvio. E porque eu queria salvar o casamento, eu não queria separar, eu não queria outro divórcio na minha história, eu queria, acreditava no para sempre de Deus, então assim, gente, lutei com unhas e dentes. E aí, eu queria, né? Então tudo que ele dizia, eu dizia amém. E esse foi um ponto. E durante esse período, né, depois pensando friamente, já tinha, né, já existia essa fala dele de ser superior a mim. Um dia sentado na mesa, eu não lembro o que a gente estava conversando, aí eu disse, né, que eu tinha um sonho de ministrar nos quatro cantos, né, de pregar. E aí ele perguntou, mas e se eu tiver numa banda que der certo? A prioridade é a banda, não vai ser você. Você que vai ter que seguir a minha agenda. Aí, tipo, na hora eu não entendi muito, mas hoje eu compreendo exatamente o que ele estava dizendo. Uma vez a gente fez um quadro dos sonhos. E aí eu coloquei lá o quadro dos sonhos, né? Para Deus, que Deus abençoasse o casamento, que a família. Coloquei ele em primeiro lugar, né? Ele não, né? O casamento em primeiro lugar desse quadro dos sonhos, família, o ministério, igreja, material, sonhos materiais, enfim. Quando a gente compartilhou um com o outro, gente, vocês não acreditam. O nosso relacionamento era o último tópico do projeto dele. Entendeu? Já estava lá, já estava escrito lá. Só que a gente não entende. Isso eu tô trazendo à memória agora porque para vocês terem ideia que tem sinais, tem sinais claro. O narcisista ele tem sinal. Então, uma coisa que eu
falo para vocês que estão se relacionando, conheça primeiro bem a pessoa. Não saia entregando o seu coração, a sua alma para essa pessoa sem conhecê-la. Se atente ao menor sinal. Se atente, porque os sinais estão lá. Os sinais estavam claros o tempo todo, eu que não via. Entendeu? Mas o sinal estava lá. E é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo com vocês. Os sinais sempre são claros. Sempre são claros. Porque para que ele cresça, para que ele tenha algo grande, ele precisa necessariamente diminuir. O narcisista, ele nunca vai crescer junto. Ele quer sempre ser superior, sempre. Então as amizades prevalecem a dele, o gosto que prevalece é o dele. Então vou dar um exemplo, né? Que eu ainda brinquei um dia. Falei, tô livre para escolher o meu pedaço de pizza. Por quê? Não existia outro sabor de pizza na minha casa que não fosse frango catupiry, entendeu? Então, por exemplo, era isso, porque não era o que eu gostava, mas era o que eu fazia, eu acabava aceitando para agradar. Então, e assim, hoje eu tenho ranço, não me ofereçam um frango catupiry, tá? Pode me dar calabresa baiana, mas eu não quero frango catupiry. Não quero frango catupiry, tá? Quando vocês me convidarem pra ir comer uma pizza com vocês, me ofereçam qualquer outro sabor, que eu não quero frango catupiry. E é isso, gente. Então, assim, a gente fala de uma forma brincando, mas é muito real. Isso vai tomando uma proporção muito grande na vida da pessoa. E quando a gente se dá conta, acontece isso aí. Então, eu entendo hoje, eu percebo e eu entendo que até o acontecimento crucial foi permissão de Deus, porque talvez se não houvesse esse romper, esse ato tão assim grande, talvez eu ainda estaria tentando, estaria no mesmo estado que eu estava, ou pior, ou morta, né? Porque eu tava aceitando tudo. Gente, eu tava aceitando, eu aceitava. E quando a gente tá nessa situação, a gente troca afeto por migalhas. Porque eles são assim, eles alimentam a vítima deles com migalhas de atenção. Então, num dia ele tá extremamente bem com você, mas no dia seguinte ele já tá te humilhando de novo. E coisas perversas mesmo. Então, assim, fiquem atentas aos sinais. Esse vídeo aqui é para dizer para vocês, se atentem aos sinais, sabe? Percebeu que no namoro, gente, não vai de uma vez, não vai com sede ao pote, sabe? Porque leva um tempo para você conhecer a pessoa, leva um tempo para construir o relacionamento, leva um tempo. Tudo isso eu já sabia, mas eu acreditei que podia, porque afinal de contas eu era capaz, eu era inteligente, eu era, né, uma pessoa safa, eu era uma pessoa que era vivida, tinha experiência. Nunca pensei que eu fosse cair numa dessa. Caí. E você também pode cair. Então, não importa se você é muito estudado, se você é muito inteligente ou não. E eu vou dizer mais, uma coisa que eu descobri estudando isso. Normalmente, os narcisistas escolhem mulheres fortes, tá? Porque eles gostam de desafio. Eles querem submeter a mulher. Quanto mais forte, quanto mais ela decidida, quanto mais independente, maior o desafio dele, mais prazer ele tem nessa destruição. Então, se atentem ao sinal. Tá bom? E a mensagem de hoje é essa. Beijo no coração de vocês. Fiquem até a próxima. E estamos aí. Já sabe. Curte, comenta e compartilha, hein? Beijo.